Hoje falaremos das novidades em tecnologia, veículos elétricos e da Tesla, incluindo a nova função de Vehicle to Load no Model X. A Tesla lança seu primeiro programa de seminovos certificados nos Estados Unidos, e a demonstração do Roadster voador será em agosto. Tarifas de 100% sobre drones importados, robotáxis da Tesla sem acidentes, segundo dados federais recentes, e mais. Vamos começar. Primeiro de tudo hoje, há um novo recurso aparecendo nos Teslas, e o bom desse recurso é que ele realmente desbloqueia hardware que já estava nos carros que as pessoas possuem. Isso se chama Vehicle to Load, e significa que o carro pode enviar energia de volta da bateria, em vez de apenas puxar energia para dentro. A bateria e a eletrônica já permitem mover energia nos dois sentidos, mas o software não suportava o envio de energia de volta por um tempo. A Cybertruck já fazia isso desde o início, então a Tesla está trazendo essa tecnologia em versão menor para muito mais versões do Model X. A Tesla vende um acessório chamado adaptador de tomada, e ele custa $80. Ele se encaixa na carcaça principal do carregador móvel geração 3, então o carregador móvel precisa estar presente para que tudo isso funcione. Ele é classificado para 20 amperes e cerca de 2,4 kW, equivalente ao que uma tomada residencial fornece. Isso serve para ferramentas, equipamentos de camping ou eletrodomésticos pequenos, mas só a Cybertruck da Tesla oferece backup total para a casa. Os veículos agora compatíveis listados pela Tesla são o Model X Premium, Model X Performance e a Cybertruck. O Model Standard ficou de fora e a Tesla também não lista nenhum Model 3 compatível atualmente. Se um carro consegue isso, depende do sistema de conversão de energia. A versão antiga é monofásica de 40 amperes e não envia energia de volta. Já a nova, com design em duas peças, permite o recurso de Vehicle to Load. A Tesla mudou essa peça durante a produção do Model X atualizado, mas nem o carro nem a documentação indicam ao proprietário qual versão ele recebeu. Proprietários que receberam o carro até fevereiro de 2026 estão descobrindo que tem a peça antiga. Há relatos variados de carros fabricados por volta do meio deste ano, indicando que a mudança ocorreu nesse período. A Tesla nunca divulgou uma data limite para essa mudança, e isso não está claro no site do adaptador. Se o carro tiver a peça antiga, será preciso trocá-la, e só a peça custa $1.750 sem incluir a mão de obra. Muitos proprietários estão comprando uma estação de energia portátil. Se você quiser verificar o seu próprio carro, existem duas maneiras de fazer isso. A mais fácil é pela loja da Tesla dentro do aplicativo da Tesla. Você pode procurar pelo adaptador de tomada, e como a Tesla verifica o seu VIN, a página do produto vai informar se o seu carro é compatível com ele. Apesar de parecer ter bugs, ao acessar o site não vi indicação de compatibilidade e consegui comprar o produto. Outra opção é acessar o catálogo de peças da Tesla com seu VIN e buscar o sistema de conversão de energia do seu carro. Deve ser o PCS2 na versão mais recente. Donos do Model Q de primeira geração não possuem isso. No Canadá, a Tesla retirou o Model Y Performance da página do adaptador de tomada após o lançamento. Proprietários canadenses do Model X Performance que compraram o adaptador ficaram sem um carro compatível, e a Tesla não confirmou se o Vehicle to Load será lançado para essa versão no Canadá. Eles não informaram se a versão padrão ou o Model 3 terão isso futuramente, nem divulgaram quais carros possuem a peça atualizada. O Launch Series Model X não tem Vehicle to Load, então esperar alguns meses e comprar o modelo mais barato, como eu fiz e como recomendo a muita gente, mostra que esperar para comprar veículos da Tesla geralmente é melhor. Qualidade de construção superior, mais recursos e preço geralmente menor. Pelo que vejo no app, acho que o meu tem essa peça nova, mas vou comprar o adaptador para confirmar. Seguindo o processo de Vehicle to Load, há um procedimento no manual de serviço da Tesla para instalar essa peça nova em carros que não a possuem. Ele transforma o antigo sistema de conversão de energia na versão de duas peças, chamada PCS-2 Lite pela Tesla, que custam $1.750 americanos. A Tesla lançou isso no mês passado como rascunho, mas afirmam que já foi validado. O procedimento também requer um novo chicote corrente contínua de 12 volts, um chicote do filtro corrente alternada e mangueiras de refrigeração revisadas. O carro é elevado, a bateria é isolada, o líquido de arrefecimento drenado e reabastecido, e um compartimento da bateria aberto. Ela tem 344 etapas. O procedimento público da Tesla não informa o tempo total de mão de obra, então não há um valor divulgado de custo para alguém. A Tesla também não anunciou um programa de retrofit para os clientes, e eles não disseram se um centro de serviço fará isso para adicionar esse recurso. Para quem já possui a peça antiga, não há o que fazer. A Tesla não explicou o motivo desse documento. O documento descreve o retrofit como aplicável aos Model Y, fabricados antes de junho de 2026, e carros produzidos até maio de 2026 ainda são incompatíveis. Então essa mudança parece ter acontecido em algum momento por volta de junho. A Tesla definitivamente nunca informou aos proprietários quando essa peça foi alterada, e a data apareceu dentro desse documento de reparo. Eu, pessoalmente, não gastaria tanto nesse retrofit caso a Tesla realmente o ofereça.
Acho que a bateria reserva será uma alternativa melhor no geral, e custa o mesmo ou até menos. Se você precisa alimentar dispositivos por longos períodos, pode ser útil. Próxima notícia. A Tesla lançou um programa de seminovos certificados nos Estados Unidos. Todo carro certificado passa por mais de 115 inspeções de qualidade, segundo a Tesla. A página da Tesla afirma que as verificações abrangem componentes cosméticos, funcionais e estruturais, garantindo que o veículo não tenha histórico de danos estruturais ou acionamento de airbag. Carros certificados têm garantia limitada de seminovo por 1 ano ou 16 mil quilômetros, o que ocorrer primeiro. Você também mantém o restante da garantia limitada do veículo novo e do restante da garantia de 8 anos da bateria e do conjunto motriz. Todo o carro inclui relatório de histórico, abrangendo propriedade, título e acidentes anteriores. Eles podem receber créditos de troca, incentivos e financiamento da Tesla, como na compra de outros Teslas. A empresa afirma que os carros passam por inspeção e recondicionamento conforme seus padrões. O teste de 1 mês de conectividade premium que a Tesla menciona naquela página se aplica a todo o Tesla seminovo, então essa parte não é específica para os carros certificados. O valor de revenda tem sido um problema para os proprietários da Tesla há alguns anos, e uma categoria certificada com garantia ajuda a manter esses números para muitos. Isso também faz com que a Tesla ganhe dinheiro 2 vezes com o mesmo carro. Agora, se esse é o tipo de notícia sobre tecnologia e Tesla que você gosta de acompanhar, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Hoje, em Washington, uma nova ação presidencial impõe tarifa de 100% sobre muitos drones importados e peças de aeronaves. Drones fabricados na China já estão restritos no mercado dos Estados Unidos há algum tempo, e já existe uma proibição para futuros drones estrangeiros entrarem no país, a menos que essas empresas cheguem a algum acordo com o governo. A tarifa de 100% cobre drones com câmeras térmicas, drones que pesam mais de 25 kg, que é cerca de 55 libras, e qualquer peça para qualquer aeronave não tripulada acima desse mesmo peso. Todo o restante, inclusive mini-drones abaixo de 250 gramas, que a maioria possui, terá tarifa de 25%. No entanto, há uma grande brecha nisso, porque uma empresa que se compromete a fabricar alguns de seus drones ou peças de aeronaves nos Estados Unidos não precisa pagar a tarifa. A mesma abordagem surgiu em 2025 com a ameaça de tarifa de 100% sobre chips. Alguns países aliados pagam taxa menor. A União Europeia, Japão, Coreia do Sul, Suíça e Taiwan ficam com 15% e o Reino Unido recebe 10%. A medida diz que a taxa menor só se aplica, abre aspas, desde que praticamente todo o hardware, software e tecnologia tenha origem nesses países e nos Estados Unidos. O motivo declarado envolve a cadeia de suprimentos. A medida afirma que fabricantes de drones dos Estados Unidos dependem muito de fontes estrangeiras para peças essenciais, como motores, controladores de velocidade, baterias de íon-lítio e estações de acoplamento, o que cria vulnerabilidades inaceitáveis à segurança nacional. A medida também afirma que os produtos, abre aspas, representam um risco de segurança de TI porque seu software permite que dados sejam enviados de volta ao fabricante em um país estrangeiro. Os preços dos drones provavelmente vão aumentar para quem pilota um desses aparelhos. Também parece provável que algumas das marcas maiores vão anunciar algum tipo de montagem nos Estados Unidos, porque fabricar alguns deles aqui é muito mais barato do que pagar esses 100%. Agora, falando ainda de drones, a Uber e a Zipline estão se unindo para colocar entregas por drone no Uber Eats, e o número que eles estão buscando é de 1 milhão de entregas por dia. A meta para isso é o final de 2029. As entregas por drone do Uber Eats devem começar até o fim do ano, inicialmente nos mercados onde a Zipline já atua, e depois expandir para dezenas de cidades nos Estados Unidos. A Uber afirma que a entrega leva de 5 a 10 minutos após o pedido. A Zipline, experiente na área, atua em 4 continentes. Eles já fizeram 2,7 milhões de entregas e voaram mais de 135 milhões de milhas de forma autônoma. Grande parte foi na área médica, pois entregam para mais de 5 mil hospitais e afirmam salvar mais de 12 mil vidas por ano. A Uber está investindo na Zipline, mas não revelou o valor. O cofundador da Zipline afirmou: teletransporte não é mais ficção científica, está se tornando parte do cotidiano. Uma entrega a cada 20 segundos é o ritmo atual da Zipline. 1 milhão por dia vai dar cerca de 12 por segundo, isso é algo realmente impressionante de se ouvir. Parece meio louco que sua comida vá voar pelo ar para chegar até você, mas 5 a 10 minutos, se possível, vai ser muito atraente para muita gente. Mas também, de novo, vai mudar completamente como as pessoas realmente consomem comida, o que elas pedem e tudo mais relacionado a isso. Próxima notícia de hoje, lá na Tesla, a demonstração do Roadster de próxima geração aparentemente vai realmente acontecer em agosto, mas ninguém vai estar dentro do carro. Esse carro foi apresentado em 2017, com previsão de produção para 2020 já passada. Nenhum cliente recebeu um até agora, após 9 anos. A demonstração ocorrerá no local de testes de foguetes da SpaceX em McGregor, Texas. O carro será operado remotamente, sem ocupantes.
Os espectadores ficarão a centenas de metros de distância porque os propulsores de gás frio da SpaceX são tão barulhentos que podem danificar seus tímpanos. Os propulsores, com codinome interno A-70 e 1, ainda estavam sendo aprimorados na data da reportagem. Propulsores de gás frio são bicos que liberam gás comprimido em alta pressão. A SpaceX usa esse princípio para mover veículos no espaço, onde não há nada para empurrar. No carro, isso se traduz em aceleração independente da aderência dos pneus e na capacidade de ajustar a altura, algo que um chassi comum não faz. Elon Musk confirmou que a demonstração será inesquecível. Ele também fez 2 posts sobre o Roadster em poucas horas, indicando que algo está próximo e em desenvolvimento. Franz von Holzhausen afirmou no Jay Leno's Garage que a apresentação será em breve. Sem data ou preço definidos, e reportagens afirmam que o carro de demonstração não é legalizado para as ruas. Se o carro estivesse pronto para ser dirigido por uma pessoa nessa demonstração, haveria uma pessoa dentro dele. Então vai ser uma daquelas coisas que acabam prolongando isso por muito mais tempo. Provavelmente veremos essa demonstração maluca, mas uma pessoa não pode estar dentro dele porque não é seguro o suficiente, e as pessoas precisam ficar longe por causa do barulho, o que significa faltar 2 coisas importantes em um carro para entregá-lo aos clientes. Então não estou muito empolgado. A demonstração pode ser divertida de assistir, mas considerando que é um produto real que as pessoas encomendaram, acho que muita gente vai ficar decepcionada depois de ver isso. Antes de continuar, quero citar meu outro canal, Ryan Shaw. Aqui no estúdio, atrás de mim, há uma bateria e um piano, pois é onde gravo uma série de jazz ao vivo. Sou baterista de jazz profissional e em cada episódio recebo um músico convidado para tocar standards e dar uma entrevista. O episódio mais recente traz Michael Stephenson, que toca saxofone e canta. Se curte esse estilo, o link está na descrição e nos comentários. Hoje, alguém usa o Hardware 4 em um Model 3 de 2022, que é o upgrade que a Tesla promete aos donos há anos, mas ainda não o lançou. O Hardware 3 equipa milhões de Teslas antigos. Donos que compraram o Full Self-Driving foram avisados que receberiam esse computador novo grátis, mas a Tesla não informou a data. Um desenvolvedor fez a troca e publicou sobre isso. Ele disse que trocar o computador não foi tão ruim quanto parecia, bastando um ajuste leve nos módulos de controle do carro e que os cabos das câmeras poderiam ser mantidos com adaptadores. Deixar os cabos das câmeras no lugar é um trabalho muito menor do que refazer toda a fiação de um carro, que normalmente é onde está a maior parte da mão de obra em uma troca como essa. O carro já está em uso, mas ainda faltam ajustes antes de liberar todos os recursos do Hardware 4. Este é um projeto pessoal, sem ligação com a Tesla. Não se anime demais, pois não é possível levar a assistência da Tesla ou instalar no seu carro. Mas o próprio plano de upgrade da Tesla também é uma versão maior do que essa. A versão deles precisa de novas câmeras, um novo computador e uma reformulação da fiação interna para suportar esses dados extras. Proprietários relataram que computadores de hardware 3 superaqueciam e desativavam a direção autônoma durante viagens, mas a versão mais recente parece ter corrigido o problema. Parece uma boa notícia, já que a Tesla afirma que o upgrade é possível, mas ainda não vimos isso acontecer na prática. Aqui, parece que isso é definitivamente possível, mas vamos ver se as atualizações das câmeras vão ser realmente o fator que torna isso muito mais difícil. Próxima notícia de hoje. Lá na NHTSA, eles divulgaram os dados mais recentes de relatórios de acidentes com carros autônomos, e os robotáxis da Tesla não causaram nenhum acidente nesses dados. Os dados vão até 15 de julho de 2026. Entre meados de junho e meados de julho, 2 incidentes foram relatados com a frota de robotáxis da Tesla, ambos causados pelo outro motorista. O primeiro ocorreu em Dallas. O robotáxi aguardava parado na faixa exclusiva de conversão à esquerda, em um cruzamento de rua de 4 faixas, com sinal vermelho para a esquerda. Um SUV atrás dele sinalizou à direita e começou a entrar na faixa de seguir em frente. Ele bateu no lado esquerdo do carro que seguia na faixa e depois atingiu o lado direito do robotáxi, sem passageiros a bordo. O segundo ocorreu em Austin. O robotáxi estava parado no lado direito de um beco quando um carro estacionado à sua direita deu ré e bateu no lado direito do robotáxi. Não havia passageiros. As empresas precisam relatar um acidente se o sistema de direção autônoma estava ativado em qualquer momento nos 30 segundos anteriores ao acidente, e se houve uma certa quantidade de dano material ou algum ferimento. Um carro completamente parado que é atingido ainda conta como um acidente reportado para a empresa que o opera. A NHTSA divulga limitações junto aos dados, mas a maioria das reportagens ignora isso. Eles afirmam que os dados resumidos dos relatórios de incidentes não são normalizados, ou seja, não há dados de quilometragem relacionados. Eles também afirmam que os dados podem ser incompletos ou não verificados, e um acidente pode constar em vários relatórios. A Tesla divulga parte dos dados de acidentes omitidos apresentados com os resultados do segundo trimestre em julho.
Naquele momento, os Model X autônomos já tinham rodado mais de 380 mil milhas sem supervisão em 6 cidades de 2 estados. Contando tudo, incluindo as viagens que ainda tem um monitor de segurança sentado no carro, a Tesla estava chegando a 2,5 milhões de corridas pagas acumuladas de robotáxi. O serviço estava listado em 7 áreas metropolitanas: Austin, região da Baía de São Francisco, Dallas, Houston, Miami, Orlando e Tampa. Orlando e Tampa eram as duas mais novas, e foram anunciadas logo antes da teleconferência de resultados. A Tesla mencionou Las Vegas e Phoenix como as próximas duas, e disseram que Nova Orleans também está sendo testada. Esses são os números da Tesla de julho, que não correspondem exatamente ao conjunto de dados de acidentes até 15 de julho. A Tesla também não divide as milhas por cidade. O relatório de abril da NHTSA mostrou a Waymo com 697 acidentes relatados contra 18 da Tesla. A Waymo tem muito mais carros rodando por muito mais milhas do que a Tesla hoje. Por isso, números absolutos não medem a segurança entre elas, como afirma a NHTSA. Eles também dizem que em versões anteriores dessa ordem, as empresas às vezes relatavam um acidente como sendo de direção autônoma, quando na verdade era o sistema de assistência ao motorista de nível 2, e às vezes acontecia o contrário. Eles ainda trabalham com essas empresas para corrigir isso, então algumas contagens não são exatas. Essa ordem existe desde 2012 e 2021, e a versão atual entrou em vigor no meio de junho de 2025, por isso o conjunto de dados específico começa ali. Vou observar como esses números vão mudar quando a frota da Tesla realmente crescer. Eu também adoraria ver alguma forma de esses dados serem realmente detalhados e descritos antes de sair o número geral de quantos acidentes de robotáxis aconteceram. A divulgação deve mostrar só os acidentes causados pelos robotáxis, independentemente da empresa. Agora, sobre acessórios da Tesla, eles criaram uma linha própria. Um dos novos produtos é uma bandeja de armazenamento sob o assento do Model X, custando $40 por um único compartimento. Feita de termoplástico injetado, ela desliza sob o assento dianteiro do passageiro, mantendo tudo fora de vista. Ela só funciona em Model Y feitos a partir da segunda metade de 2025. Carros de 2020 a 2024 estão fora. Não serve no Model YL de 6 lugares. A Tesla diz especificamente que não recomenda instalar isso sob o assento do motorista. E o motivo provável é que qualquer coisa solta ali acaba indo parar nos pés do motorista. Outras empresas vendem versões com 2 compartimentos por $40 feitas para os Model Y Premium e Performance de 2025 e 2026. Então esses também podem valer a pena dar uma olhada se você estiver interessado, porque são mais baratos. Eu vou até deixar um link na descrição abaixo para você conferir. A Tesla também está vendendo uma geladeira de zona dupla que encaixa no subporta-malas do Model X e custa $595. Essa foi lançada em julho e já está esgotada. Ela tem 2 compartimentos, e cada um pode definir sua própria temperatura entre 0 e 68 graus Fahrenheit. O divisor central pode ser removido, e quando isso acontece, a geladeira detecta e muda o painel de controle para uma temperatura única para todo o compartimento. Ela pode funcionar como cooler de 2 zonas, geladeira grande ou freezer, conforme a configuração. Ambos se encaixam na proposta de acampamento e viagens de carro que a Tesla promove, junto com o colchão inflável e organizadores de porta-malas. Acho que $595 pode ser muito para isso, mas se você for usar bastante e ficar com o carro por um tempo, pode valer a pena. Próxima notícia de hoje. Lá em Nevada, a Tesla conseguiu a permissão para operar o robotáxi em Las Vegas, mas o número aprovado foi bem menor do que o que eles solicitaram. A Tesla pediu em junho permissão para operar até 5.000 veículos no condado de Clark, incluindo o Aeroporto Internacional Harry Reid. A Autoridade de Transporte de Nevada autorizou apenas uma frota máxima de 10 veículos totalmente autônomos. 10. Isso foi registrado como permissão AVNC 002 e veio como ordem provisória. A solicitação completa ainda será analisada pela autoridade. A área de operação é uma geocerca ao longo da Las Vegas Strip. Expandir além disso requer aprovação própria. Viagens são proibidas em vias com limite acima de 45 milhas por hora, excluindo totalmente a rodovia. Embarques são proibidas a 400 metros do Aeroporto Internacional Harry Reid sem autorização específica. A ordem exige supervisão humana, por isso um monitor de segurança vai dentro do carro em Austin. A Tesla faz viagens sem monitoramento desde janeiro, embora em menos veículos. A Tesla deve informar acidentes, falhas do sistema ou veículos parados em estradas de Nevada em até 5 dias úteis. Muita da cobertura inicial aqui destacou esse número de 5.000 do pedido, mas a permissão é para 10 carros na strip com uma pessoa no banco do motorista. Provavelmente, os reguladores estão começando com a Tesla em escala reduzida propositalmente e observando antes de ampliar, como costumam fazer. Ainda espero que eles alcancem 5.000, mas hoje são só 10. Na Waymo, obtiveram autorização para expandir por grande parte da Califórnia, com aval da Comissão de Serviços Públicos da Califórnia para uma expansão que cobre 18 condados.
Ela cobre os condados da Bay Area, Sacramento e a maior parte do sul da Califórnia, de Los Angeles até San Diego. Sacramento e San Diego são novidades para eles, e as áreas na Bay Area e em Los Angeles vão crescer. A Waymo anunciou que recebeu a aprovação da CEPURC para expandir seu serviço de transporte autônomo na Bay Area de São Francisco e em Los Angeles, além de levar o serviço a Sacramento e San Diego. A expansão será gradual e guiada pela nossa estrutura de segurança. Próxima notícia. A Tesla está construindo 2 dos maiores superchargers já feitos, um em cada costa. O primeiro está no Queens, Nova York, com 64 vagas, tornando-se a maior estação de supercharger da costa leste. Ela também terá 2 vagas do tipo drive-thru, que são aquelas em que o motorista pode entrar com um reboque ainda acoplado. Esse local está em construção neste momento. A segunda fica em São Francisco e tem 124 vagas. Essa fica na esquina da Alameda com a Bayshore, no lado sul da cidade, então atualmente é um estacionamento de táxis amarelos. As permissões também requerem um prédio de apoio de 37 metros quadrados com 2 banheiros, área de vendas com máquinas de café e lanches e sala de armazenamento e TI nos fundos. Queens está em construção, enquanto São Francisco só tem licença de planejamento protocolada, etapa bem mais inicial. Sawyer Merritt destacou que os planos de São Francisco só incluem vagas padrão, sem vagas passantes, o que pode ser um problema para quem reboca. Instalar uma estação desse porte em área densa e não numa rodovia faz sentido para uma frota de robotáxis, pois eles precisam de carregamento urbano, diferente de donos de carros com carregadores em casa. Agora na GM, as notícias são de que todos os veículos elétricos do ano modelo 2027 da Chevrolet, Cadillac e GMC virão com uma porta NACS integrada, em vez da porta CCS que esses carros possuem atualmente. Isso inclui o Bolt, o Blazer EV, o Equinox EV, o Silverado EV, o Lyriq, o Escalade QI e os 2 Hummer EVs. O Cadillac Optiq 2026 e o Chevy Bolt 2027 já possuem essa porta, então isso cobre o restante da linha. Para proprietários da GM, a mudança é que não será mais preciso o adaptador ao usar o Supercharger, principal reclamação de muitos por aqui. No geral é uma ótima decisão, pois os supercarregadores são o padrão ouro, especialmente nos Estados Unidos. Espero que vejamos mais estações com vagas melhores para passar direto, porque atualmente só algumas têm isso e outras não. Acho que eles estão apostando no fato de que em São Francisco a maioria das pessoas provavelmente não está rebocando pela cidade, e isso é otimizado para o tráfego que normalmente carrega em São Francisco mesmo. Ter esse padrão em todos os superchargers seria ótimo, na minha opinião. O San Francisco Chronicle publicou matéria sobre o avanço da direção autônoma nas estradas da Bay Area em carros particulares. A publicação deles afirmou que a maioria dos carros particulares já dirige sozinha nas estradas da Bay Area. O trecho compartilhado diz: muitos carros agora estão rodando sozinhos. Esses veículos não são autônomos comerciais nem regulamentados para transporte por aplicativo. São carros robôs pessoais que ficam nas garagens à noite, aproximando-nos da visão do CEO da Tesla, Elon Musk. Veículos privados poderão em breve transportar passageiros e gerar renda passiva para os donos. A maioria das notícias sobre autonomia hoje foca em permissões, frotas e cercas geográficas. A Tesla vem falando há anos que donos poderão incluir seus carros na rede, mas isso ainda não funciona em nenhum lugar. De qualquer forma, é interessante, pois muitos que compram os novos modelos da Tesla com FCD dirigem cada vez menos. Então muitas pessoas já têm essa tecnologia em casa, mas ela ainda não funciona totalmente sem supervisão. Em breve isso pode acontecer, e é sobre isso que Elon Musk vem falando há tanto tempo. Ele fala disso há tanto tempo que lembra a história do menino que gritava lobo. Quando eles estiverem realmente perto de alcançar o FSD sem supervisão, quem vai acreditar? Provavelmente serão os proprietários que usam as versões mais recentes desses carros. Próxima notícia de hoje. Na Apple, eles começaram a vender espaços publicitários dentro do Apple Maps. Empresas nos Estados Unidos e no Canadá agora podem comprar espaços de anúncio no Apple Maps pelo próprio portal de anúncios da Apple. Os anúncios são exibidos no topo dos resultados do Apple Maps e no topo de uma nova seção do app chamada Lugares Sugeridos. Inclui promoção de lançamento com crédito de 15% para gastos futuros em anúncios, válido até $1.000 americanos mensais no primeiro ano. Os anúncios ainda não estão visíveis, mas devem ser ativados em breve, segundo a Apple, que disse que entrariam no ar neste verão. A Apple não fez uma declaração sobre isso. A Apple vende privacidade como seu principal argumento de venda. Então a colocação paga no topo dos resultados de busca, especialmente nos resultados sugeridos, meio que vai contra isso. Isso também ocorre nas últimas semanas de Tim Cook no comando da empresa. De qualquer forma, parece inevitável. Muitas outras empresas fazem isso. O Google Maps já faz isso há tempos, mas talvez fosse algo que as pessoas gostavam no Apple Maps e agora está sumindo. Próxima notícia de hoje. Na OpenAI, o aplicativo do ChatGPT para Mac acabou de ganhar um novo recurso chamado Histórico do Computador, que mantém um registro do que a pessoa faz no computador.
registra cliques e pressionamentos de teclas como eventos e cria uma linha do tempo para ChatGPT e Codex consultarem ao receberem perguntas. O objetivo declarado disso é que o aplicativo aprende como uma pessoa trabalha, sugere automações e pode retomar tarefas que ela deixou pela metade. Em uma demonstração da OpenAI, o app buscou o último documento editado, checou se foi compartilhado no Slack e resumiu como a pessoa passou a manhã. É opcional e fica desativado até ser ativado pela pessoa. Aplicativos, sites e entradas individuais podem ser excluídos. A OpenAI afirma que ignora dados de abas anônimas ou privadas do navegador. A OpenAI diz que não captura imagens, vídeos ou áudios, operando apenas com base em eventos. O recurso de recall da Microsoft funcionava tirando capturas de tela constantes, e foi exatamente isso que as pessoas mais criticaram. Esse é o tipo de recurso que, em certos cenários, parece que poderia ser realmente incrível. Se você quiser treinar uma IA para fazer algo por você, essa é uma maneira incrível de ela realmente aprender cada etapa do processo sem que você precise explicar. Mas eu acho que isso é uma daquelas coisas para as quais você precisa de um botão de ligar e desligar bem claro. Porque se isso ficar gravando o tempo todo, as pessoas no fim das contas não vão querer isso sendo coletado pela OpenAI. Essencialmente treinando modelos próprios com dados individuais de trabalho. No Google, agora é possível desativar a marca d'água visível no conteúdo gerado pela IA do Gemini. Agora há uma configuração de marca d'água de mídia no Gemini e no Flow, o gerador de vídeo deles, que ao ser desativada remove o brilho no canto inferior direito. A marcação invisível permanece de qualquer forma. O Google ainda incorpora o SynthID e metadado C2PA em cada imagem, vídeo e arquivo de música gerado. O Google confirmou e ainda permite perguntar ao Gemini ou à busca se um arquivo foi criado por IA. A opção estará na busca, mas o Google não lançará em países que exigem marca d'água visível. Ferramentas de imagem da OpenAI e Meta não usam mais marcas d'água visíveis, enquanto a Anthropic passou a marcar textos e imagens de IA com marcas d'água. Muitos já cortavam e editavam as marcas d'água de qualquer forma, então torná-las opcionais muda menos do que parece, só facilita para todos. No final, a marca d'água continua nesses arquivos e parece que teremos que conviver com isso para sempre. Próxima notícia de hoje, lá na SpaceX, eles concluíram a aquisição da Cursor, e os números exatos agora estão em um documento da SEC. Cursor é uma ferramenta de programação com IA e a empresa por trás dela é a Inosphere. A SpaceX anunciou o acordo há cerca de 2 meses, e ele entrou em vigor em 14 de agosto. O documento avalia a Cursor em 60 bilhões de dólares. Os acionistas da Cursor receberam cerca de 389 milhões de ações da SpaceX, com preço baseado na média dos 7 dias de negociação antes do fechamento do acordo. A Cursor diz que está se juntando à equipe de IA da SpaceX e trabalhando no Grok, Grok Build, Grok Bot e na API do Grok, junto com a própria Cursor. Atualmente, a maior parte da receita da OpenAI vem de empresas. A diretora financeira Sarah Frier disse a investidores que a empresa começou o ano em 60-40, mas o setor empresarial cresceu mais rápido que o previsto e essas linhas já se cruzaram. Agora, a maior parte da receita deles vem do setor empresarial. A OpenAI não divulga essa divisão, e a fonte da CNBC estava na sala, mas não foi identificada, então considere essa informação com cautela. Ainda assim, é interessante de ver. Vemos muitos produtos de IA voltados ao consumidor, e a OpenAI lançará um hardware para esse público, mas a maior parte de sua receita vem de empresas, setor onde essas companhias realmente vão moldar essas ferramentas no futuro. Será para casos de uso empresariais, não necessariamente individuais, se a receita vinda dos consumidores ainda for bem menor. Próxima notícia de hoje. Lá na Ferrari, o primeiro Lucio a sair da linha de montagem foi vendido em um leilão por impressionantes 40 milhões de dólares. O Lucio é o carro elétrico da Ferrari, e ele custa cerca de 600 mil dólares. O carro que foi vendido é o de número de chassi 0, descrito como um exemplar feito sob medida, e foi leiloado no leilão da RM em Monterey. A estimativa pré-venda era de 1,1 milhão de dólares, então foi vendido por cerca de 67 vezes o valor de um carro novo. A RM Sotheby's publicou sobre isso dizendo, abre aspas, vendido por 40 milhões de dólares americanos, a Ferrari Lucio 2026, feita sob medida, foi vendida no leilão RM Monterey. Todo o valor arrecadado será destinado à Fundação Ferrari, que junto com a Save the Children, reconstruirá a Avicenna Charter School em Altadena, Califórnia. Só Ferraris de valor histórico, como os expostos em museus, foram vendidos por mais. Um 250 LM, por exemplo, saiu por cerca de 40,3 milhões, talvez seja o carro elétrico mais caro já vendido. Hoje na Lucid lançaram o Gravity GTS com 1.070 cavalos. O Gravity é o SUV elétrico de 3 fileiras deles, nessa versão de performance.
Ele vai de 0 a 60 em 3,1 segundos e parte de 125.900 dólares mais a taxa de entrega. A Lucid afirma que o Gravity GTS une desempenho de supercarro com espaço para 7 adultos e o chama de SUV de 3 fileiras mais potente dos Estados Unidos, segundo a própria empresa. Parece preciso, mas ainda não foi testado independentemente. Para contextualizar o restante da linha, o Gravity padrão usa uma bateria de 125 kWh e tem autonomia de até 450 milhas, na sua melhor configuração. O GTS não tem autonomia definida, e a versão de 1.070 cavalos dificilmente terá a mesma autonomia do Gravity padrão, mas isso provavelmente não importará para as pessoas. Esta é a versão de produção do Gravity esportivo que eles já tinham adiantado em Pebble Beach em 13 de agosto. Próxima notícia de hoje, lá na Samsung, parece que eles estão desenvolvendo um par de fones de ouvido over-ear de verdade pela primeira vez em cerca de 10 anos. O relatório surgiu a partir de trechos de código encontrados no aplicativo Galaxy Wearable da Samsung, então é um vazamento, e a Samsung definitivamente ainda não anunciou nada. O código é Galaxy H1, e reportagens indicam possível lançamento em 2027. Se confirmado, seriam os primeiros fones over-ear da Samsung desde o Level 1, lançado em 2015 antes da compra da Harman. Hoje, a linha de áudio da Samsung se resume aos Galaxy Buds sem opções premium, apesar de possuírem a Harman. A expectativa é que esses fones tragam o codec Ultra High Quality da Samsung, que só funciona com celulares e tablets Galaxy de 2023 ou mais novos, além de suporte ao Gemini e ao Bixby. A Apple atualizou os AirPods Max este ano com um novo chip que trouxe áudio adaptativo e tradução ao vivo, mantendo o mesmo design. Parece que esse é provavelmente o produto que eles estão mirando aqui, mas vamos ter que esperar para ver. Por fim, algumas menções rápidas. A SpaceX teria criado seu primeiro roteador Wi-Fi 7 para o Starlink, visto em um registro da FCC. O Wi-Fi 7 é útil em casas com muitos dispositivos conectados simultaneamente. A Tesla Japão ampliou de 7 para 11 pontos de entrega este ano devido ao aumento da demanda, e incluiu um agente de IA que gerencia todo o processo, do pedido à entrega do veículo. A Tesla começou a alugar Powerwalls em parte do Texas por apenas $35 por mês. O aluguel é de $122, mas clientes do plano de eletricidade da Tesla recebem um crédito mensal de $87, reduzindo o valor para $35 e permitindo que a Tesla use as baterias na rede elétrica. A Volkswagen confirmou o ID California Cruise, sua primeira van elétrica de camping feita na fábrica, baseada no ID Buzz de entre-eixos longo, com bateria de 86 kWh e autonomia de cerca de 293 milhas. Essas são as novidades de tecnologia, veículos elétricos e Tesla de hoje. Se quiser ver minha análise sobre o que as pessoas se arrependem após comprar um Tesla em 2026, confira o vídeo no link acima ou na descrição. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.